Olá e bem-vindos! Hoje vamos mergulhar numa pergunta que parece super simples, mas que quebrou completamente a física. Por que é que as coisas brilham quando aquecem? A tentativa de responder a essa questão, quase por acidente, deu início a toda a revolução quântica. Sabem, isto é algo que todos nós já vimos, desde o brilho avermelhado do carvão numa fogueira até à luz intensa e branca do Sol. Sempre soubemos que calor e luz estão ligados. E no final do século XIX, os físicos achavam que já tinham tudo isto resolvido. Mal sabiam eles que este fenómeno tão comum estava prestes a tornar-se no maior quebra-cabeças de toda a ciência. Ok, então, para estudar este brilho de uma forma verdadeiramente científica, os físicos precisavam de um caso-teste perfeito, um objeto ideal, simplificado, e deram-lhe um nome, o corpo negro. Agora, o termo corpo negro pode ser um pouco enganador, certo? Não tem a ver com a cor ser preta. Um corpo negro é, na verdade, um absorvedor perfeito, ou seja, suga 100% de qualquer luz ou energia que lhe atinja. Mas a parte mais importante é que, quando o aquecemos, ele torna-se um emissor perfeito. E a luz que ele emite, o seu espectro, depende apenas da sua temperatura, e não do material de que é feito. Isso torna-o uma ferramenta teórica perfeita. Então, como é que se constrói um destes no mundo real? Bem, imaginem uma caixa oca com um furinho minúsculo. Qualquer luz que entre por esse buraco fica lá presa, a ressaltar por todo lado até ser completamente absorvida pelas paredes, com quase nenhuma chance de escapar. Aquele pequeno buraco é, para todos os efeitos, o nosso corpo negro, um absorvedor perfeito. E quando aquecemos a caixa, a luz que sai por aquele buraquinho é a radiação de corpo negro pura e perfeita. E então, com este conceito em mãos, os cientistas começaram a medir a radiação que saía destas cavidades aquecidas. E o que eles encontraram foi, ao mesmo tempo, maravilhosamente consistente e profundamente misterioso. Em 1899, os experimentalistas já tinham recolhido dados incrivelmente precisos. Eles mediram a intensidade da luz em diferentes frequências para diferentes temperaturas. E como podem ver nestas curvas originais, elas revelaram um padrão super claro e inegável. Isto não era um ruído aleatório, era uma lei fundamental da natureza ao olhar para eles. E o padrão tinha algumas regras bem definidas. Primeiro, objetos mais quentes emitem mais energia no total. É por isso que um atiçador de ferro branco incandescente parece muito mais intenso do que um vermelho. Segundo, o pico da curva muda com a temperatura. À medida que um objeto aquece, a sua cor principal muda de vermelho para amarelo, para branco e eventualmente para azul. E por fim, o formato desta curva era universal. Todos os corpos negros comportavam-se exatamente da mesma maneira. O universo estava a seguir uma receita. Agora só precisavam de a descobrir. Quer dizer, as leis de Newton, de Maxwell e da termodinâmica tinham explicado tudo, desde o movimento dos planetas até a natureza da própria luz. De certeza que conseguiriam explicar algo tão simples como um objeto a brilhar, certo? Bem, eles tentaram. As mentes mais brilhantes da física aplicaram as suas ferramentas mais poderosas ao problema. E o resultado não foi apenas errado, foi um desastre absoluto. A melhor tentativa deles foi a lei de Rayleigh-Jeans, que foi construída sobre as fundações sólidas da física clássica. A ideia central era que a energia é contínua, pode ser emitida em qualquer valor, como água sair suavemente de uma torneira. Era uma bela teoria e quase funcionou. Olhem aqui, na parte de baixa frequência do espectro, a da luz vermelha. A teoria clássica, esta linha tracejada, batia certo na perfeição com os dados experimentais. Parecia que os físicos estavam no caminho certo. Podiam quase sentir o eureka! Mas, quando eles olharam para as frequências mais altas, em direção à parte ultravioleta do espectro, a previsão clássica enlouquecia. Disparava para o infinito. A teoria estava a dizer que um simples objeto a brilhar devia emitir uma quantidade infinita de energia. Isto não era apenas errado, era completamente absurdo. Era um colapso total da física. Este fracasso espetacular recebeu um nome à altura do drama, a catástrofe do ultravioleta. E era uma catástrofe porque as melhores e mais confiáveis leis da física estavam a dar uma resposta sem sentido nenhum para uma pergunta simples. A física estava estragada. E no meio desta crise, aparece um físico alemão chamado Max Planck. Ele não era um jovem revolucionário que queria deitar tudo abaixo. Era um físico conservador que só queria arrumar a matemática. Mas, para fazer isso, ele teve de propor uma das ideias mais radicais da história da ciência. Mais tarde, o próprio Planck admitiu que a sua solução não veio de um grande rasgo de gênio, mas sim de puro desespero.
Como ele disse, ele tinha de encontrar uma explicação teórica a qualquer custo. Então, ele decidiu tentar algo que ia contra toda a física conhecida, basicamente mexendo na matemática só para ver se conseguia forçá-la a encaixar nos dados. E aqui está a suposição radical de Planck. E se a energia não fosse contínua? E se ela só pudesse ser emitida ou absorvida em pacotes pequeninos e discretos, aos quais ele chamou quanta? Pensem na diferença entre uma rampa e uma escada. A física clássica via a energia como uma rampa suave, onde se pode estar em qualquer ponto. Planck propôs que era mais como uma escada, ou se está neste degrau ou no próximo, mas nunca entre eles. E, o mais importante, o tamanho de cada degrau de energia estava ligado à frequência da luz. Esta mudança, que parece pequena, consertou tudo. No modelo de Planck, para produzir luz de alta frequência, era preciso dar um salto de energia muito grande, um degrau muito alto na escada. A uma dada temperatura, os átomos no corpo negro simplesmente não tinham energia suficiente para dar esses saltos enormes com muita frequência. E isto limitou naturalmente a emissão de radiação de alta frequência, evitando a catástrofe e fazendo com que a curva dobrasse para baixo, correspondendo perfeitamente aos dados do mundo real. Aquele ato de desespero de Planck não foi apenas um truque matemático. Era a resposta exata que a ciência andava à procura. A diferença é inegável quando se vê lado a lado. À esquerda, temos a teoria clássica a falhar redondamente, mas à direita, podem ver a hipótese quântica de Planck em ação. Aqueles pequenos círculos são os pontos de dados reais e a linha sólida é a previsão da sua fórmula. Não era apenas parecido, era um ajuste perfeito, para todas as temperaturas e todas as frequências. Para fazer a sua fórmula funcionar, Planck teve de introduzir uma nova constante fundamental da natureza, representada pela letra H, agora conhecida como a constante de Planck. Este número incrivelmente pequeno define a escala do mundo quântico. É o tamanho dos degraus de energia, a granularidade fundamental da própria realidade. E assim, a catástrofe do ultravioleta foi resolvida. Ao assumir que a energia vem em pacotes discretos ou quanta, Max Planck não tinha apenas consertado uma fórmula estragada. Sem se aperceber totalmente, a 14 de dezembro de 1900, ele deu à luz a mecânica quântica. Mas, ao resolver um quebra-cabeças, ele abriu uma caixa de Pandora de novas questões. O próprio Planck ficou profundamente perturbado com a sua própria ideia durante anos. Mas a porta, essa, estava agora aberta. Se a energia é granular e discreta, o que mais no nosso universo poderá ser assim? Esta pergunta iria levar-nos a Einstein, a Bohr e ao mundo estranho, contraintuitivo, mas, no fim de contas, incrivelmente bem-sucedido da física quântica.